Quem nunca ouviu esse louvor? Pode levantar a sua mão. Quem nunca ouviu? Nós acabamos de cantar. Eu sei. Você está dizendo assim, é a primeira vez que eu ouvi, né? É a primeira vez. Eu tenho falado com o grupo Louvor. A primeira vez que você ouviu. E hoje, quem sabe você já ouviu um tempo atrás, esqueceu, pode ser que você nunca tenha ouvido, né? Esse louvor foi composto por Israel e alguns jovens aqui da igreja, num contexto que a gente estava pensando, tem lá no site à sua disposição, as mensagens sobre vem, segue, seguirmos juntos para que possamos fazer a vontade de Deus com Deus. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Filipenses, eu convido, na verdade, capítulo 1. Nós vamos ler juntos a primeira parte do versículo. Filipenses, capítulo 1, a primeira parte do versículo 21. Filipenses, capítulo 1, a primeira parte do versículo 21. O coro da igreja cantou sobre o Deus soberano, poderoso, santíssimo. Nós entoamos alguns louvores e falamos sobre este Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e sobre este Deus que também é Jesus. Jesus não é uma pessoa à parte de Deus. Jesus é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, com a palavra de Deus Pai. E dentre alguns louvores, e daí porque nós precisamos, eu e você, igreja, nós precisamos amar como Jesus amou. De fato, esse é um grande desafio, é porque Ele é Deus, porque Ele, Jesus, é a fonte de todo o amor. E Ele demonstrou isso ao cúmulo, chegando ao clímax na cruz. E nós cantamos dizendo: aprender de Cristo é nele viver. Aprender de Cristo é nele viver. Quando nós cantamos aprendam de mim. Vamos colocar de pé, se você puder. Vamos ler Filipenses capítulo 1, o início do versículo 21. Só a primeira parte do versículo, Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Vamos ler juntos? Porquanto para mim o viver é Cristo. Foi fraco. Não, só a primeira parte. A primeira parte é uma parte. O todo é o todo. Certo? Vamos repetir, bem forte. Porquanto para mim o viver é Cristo. Fazendo um desafio, você repetir sem olhar para o texto. Vamos dizer juntos? Porquanto para mim o viver é Cristo. Deixa para pensar na morte depois. Tá certo? Nesse momento, concentre seu coração no viver. E depois você vai ler o capítulo e dizer, e pensar que tinha morte no capítulo, tinha possibilidade de morte. Mas nesse momento, pense na vida. Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar as crianças à frente, devagarzinho, com as professoras. Vamos orar.
Pai Santo, nós louvamos por Jesus, o Teu Filho, te adoramos porque Ele é Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê. Nós te adoramos, ó Deus, porque dele nós precisamos aprender. Como cristãos, como igreja, clamamos a Tua misericórdia. Ó Deus, clamamos que Tu possas, por Tua graça e misericórdia, falar ao nosso coração através da Tua palavra. Como nos falaste naqueles dias no acampamento, também fala ao nosso coração nesta noite. Nós pedimos a Tua bênção sobre os pequeninos também. Tu possas abençoá-los, guardá-los e livrá-los de todo mal. Tu possas falar também ao coração desses pequeninos, que Jesus possa ser Senhor e Salvador de suas vidas. Que cada professora, cada professor possa fazer o melhor para a glória do Teu nome, testemunhando e obedecendo ao Teu ID e ao Teu chamado. Nós te oramos assim, no nome do Senhor e cabeça da igreja, para a glória dele. Amém. Podemos sentar. Dizem que nós brasileiros temos memória curta, dizem isso. E que grande desafio então de pensarmos se de fato a nossa memória é tão curta. Vamos fazer o teste? Vamos dizer juntos de novo o versículo? Porquanto para mim o viver é Cristo. Alguns ficaram meio assim dúvida. Talvez seja porque o versículo é muito grande. Eu tenho o maior medo de chegar nessa sua idade e esquecer que para mim o viver é Cristo. Nós pensamos, irmãos, no acampamento, e o nosso tema, como falamos no início do culto, foi o que você vê quando me vê. Esta mensagem de hoje, ela não foi uma mensagem lá do acampamento, muito embora tente resumir um pouco o que nós trabalhamos e compartilhamos lá. Mas eu gostaria de, através deste versículo e olhando para a vida do apóstolo Paulo, pensarmos o que é isto. O que é este, porquanto para mim o viver é Cristo. E o que tem isso a ver com o que você vê quando me vê? O que você vê quando me vê? Eu não estou perguntando o que você vê quando, o que o mundo vê em você quando vê o seu Face, Twitter, ou Zap, ou qualquer outra mídia social. Mas quando comem 1 quilo de sal conosco, quando caminham conosco, o que é que as pessoas veem? Quem de fato nós transmitimos, se é que transmitimos então alguém? É interessante que Paulo fala aos Filipenses, e quando ele escreve, a tradição antiga diz que Paulo escreveu muito possivelmente esta epístola de uma prisão de Roma. Olhando para os dados, acredita-se que Paulo tenha escrito isto mais ou menos por volta do ano 61 depois de Cristo. E se ele de fato morreu no ano 64, na perseguição ferrenha de Nero, e por ordem de Nero, então ele estava praticamente há 3 anos de sua morte sem saber. Muito embora ele deixa bem claro aqui, ele diz que ele tem uma expectativa que ele seria liberto, ele estava preso, e ele externa isso para Timóteo nesse capítulo 1, mas ele está muito tranquilo, e às vezes nós tratamos com a morte como se nós fôssemos o Senhor da vida e da morte. De fato, Paulo então está com o coração tão tranquilo que ele pode então dizer, porquanto para mim o viver é Cristo, e não se assuste, Paulo vai dizer, e o morrer é lucro. Caberia uma outra pregação bem específica sobre o que Paulo queria dizer com morrer é lucro, só para você não ficar grilado. Que maravilha, se eu vivo para Cristo, se eu morri, eu vou para um lugar incomparavelmente melhor do que este, estarei com o Senhor para todo sempre. É lucro. Mas se eu vivo, a minha vida, era a perspectiva de Paulo, eu preciso viver para Cristo. A marca dessa epístola de Paulo que estava preso é a alegria. Olha que Paulo estava preso, consolando os que estavam fora, livres. Alguém então já disse, já encontrei esta frase, inclusive escrita ou grafitada aqui na João de Barros,
embaixo de um viaduto, dizendo: a prisão não são as grades, a liberdade não é a rua. Existem homens livres na prisão e homens presos na rua. A prisão não são as grades, a liberdade não é a rua. Existem homens livres na prisão e homens presos na rua. Já atribuíram isto a Gandhi, a Martin Luther King, a tantas e tantas pessoas. Mas o que eu queria trazer para você, quando Paulo diz: porquanto para mim o viver é Cristo, e não esqueça, ele estava preso, alegrando uma igreja que estava fisicamente livre, sem algemas, sem amarras. Porquanto para mim o viver é Cristo. A transformação na vida de Paulo, ela foi fantástica no caminho para Damasco. Um judeu altamente respeitado no judaísmo, na religião judaica, pelo sumo sacerdote, pelos demais sacerdotes, um fariseu, ele, Paulo, rabi, mestre, altamente respeitado. De tanto respeito que tinha, ele pedia cartas ao sumo sacerdote para poder perseguir os judeus que se convertiam ao cristianismo. Ele não podia perseguir um gentio, um romano, mas um judeu. Então ele pedia carta, autorização ao sumo sacerdote, e ele ia para uma cidade e então prendia, arrastava, como ele mesmo diz no livro de Atos, arrastava, dava ordens para que fosse arrastado pelas ruas, levado então para ser julgado e condenado todo judeu que se convertesse ao cristianismo. Para você ter uma ideia de quem era Paulo. E ele fazia isso entendendo que Jesus era um impostor, que Jesus não era o Messias, o enviado. Paulo tinha uma dificuldade, como muitos dos judeus, de entender, e ao olhar para a condenação que estava no Antigo Testamento, e aí você entende por que é que o judeu tinha e tem ainda hoje uma dificuldade de entender Jesus como Messias, como Salvador. Era porque o Antigo Testamento diz claramente que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Paulo olhava e dizia: como esse Jesus, ele não é o Salvador, ele não é o Messias. Se ele fosse, ele não seria crucificado. Nós bem sabemos, pelo que a palavra de Deus fala, que o que levou Jesus à cruz foi a maldição e o castigo que deveria vir sobre nós. Não foi pecado contra ele, não foi pecado do que ele cometeu, mas veio sobre ele o meu e o seu pecado. Por isso que ele foi feito maldito por nossa causa. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Paulo então tem um encontro com o Senhor Jesus no caminho para Damasco, tem a sua vida transformada, foi apoiado e discipulado por Barnabé, foi recebido pelos apóstolos. Paulo então torna-se, se não o maior, um dos maiores pastores missionários de todos os tempos. De perseguidor a pregador, de perseguidor a perseguido, porque os judeus passaram a perseguir a Paulo. De carrasco a mártir, Paulo chega a morrer por amor ao Evangelho. E o desejo de Paulo era que o mundo pudesse ver Jesus na sua vida e na palavra que ele então proferia. Ele queria muito que toda a nação de Israel cresce em Jesus como o Senhor e Salvador esperado ainda hoje pelos judeus mais sérios, ortodoxos, e que procuram viver então o Antigo Testamento. É nesse contexto que Paulo chega a dizer: para mim o viver é Cristo. O Cristo que ele rejeitava, que ele tinha como impostor, agora era a razão de sua vida. Para mim o viver é Cristo. Para muitos o viver pode ser o dinheiro, podem ser os bens, a farra, o trabalho, a bebida, as drogas, o sexo desenfreado e tantas outras coisas. Santo Agostinho dizia que no coração do homem existe um vazio do tamanho de Deus. E Paulo então descobre e declara e diz: para mim, de fato, que preenche esse vazio do meu coração, agora eu encontrei. Eu fui encontrado por ele. Para mim, o viver é Cristo. O que é que você vê quando me vê? O que é que as pessoas podem ver em nós? Quem nós transmitimos quando as pessoas nos veem? Como é que nós podemos transmitir o Senhor Jesus Cristo? Me permita algumas colocações. Em primeiro lugar, o que você vê quando me vê? Olhando para a vida do apóstolo Paulo, nós podemos ver em primeiro lugar a humildade. Humildade. Olha para quem era Paulo antes de Cristo, antes do Evangelho. Paulo era tido pelos judeus,
Paulo era tido por sua religião, pelo judaísmo, pelas autoridades do judaísmo. Paulo era tido como irrepreensível na lei. Era como se as pessoas, e os judeus eram muito meticulosos nisso. Só para você ter uma ideia, os judeus, além dos 10 mandamentos, além dos mandamentos contidos no Antigo Testamento, eles tinham ainda 613 preceitos orais, que foram criando e acrescentando. Para você ter uma ideia, por exemplo, era entendido, você não pode trabalhar no sábado. Então o judeu ficava, peraí, e se eu precisar dar um nó no sábado? Para você dar um nó no sábado, você tem 40 regras. Se você descumprir uma destas, você quebrou o sábado. Essas 40 regras não estão na Bíblia. Os judeus foram acrescentando. E nós temos essa mania, nós vamos acrescentando, e já, se a gente não olha para o que a palavra de Deus fala, então a gente começa já a misturar o que é oralidade, ideias, perspectivas, interpretações com aquilo que de fato Deus exige de cada um de nós. Que tentação! Mas Paulo então era tido, mesmo em meio a tantos detalhes da lei e da oralidade do povo, da tradição oral do judaísmo, Paulo era tido como irrepreensível. É como se ninguém conseguisse encontrar uma falha e dizer, não, encontrei agora uma falha na vida de Paulo, na religiosidade de Paulo. Ele era tido por irrepreensível. Como disse, de tanto respeito, ele pedia carta ao sumo sacerdote para perseguir judeus que estavam se convertendo ao cristianismo. Esse era o Paulo antes. Era o Paulo que estava preocupado em seguir as regras, em não descumprir nenhuma das regras. E nós corremos também às vezes esse risco. Nós começamos a criar as regras do verdadeiro crente. E às vezes nós somos muito mais conhecidos pelas 40 normas de como dar um nó no dia de domingo, no sábado, na sexta-feira santa, pelos não que não podemos fazer, do que de fato o que nós deveríamos transmitir. Quantos valores, a começar pela humildade, dentre outros. Paulo fala, se você puder abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo fala algo extraordinário. Paulo dá uma demonstração profunda de humildade. Era coisa para alguém parar e dizer assim, peraí, eu conheci Paulo, é ele mesmo? Foi que houve com ele? Foi que houve com aquele mestre tão pedante, tão cheio de si, tão seguro em tudo que falava e fazia? É ele mesmo? Olha o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, versículos 8 e 9. Paulo então, depois que fala que Jesus foi ressurreto, 1 Coríntios 15, 8 e 9, depois que ele fala que o Senhor Jesus ressuscitou e apareceu então a tantas pessoas, a Cefas, aos 12 apóstolos, e depois visto por mais de 500 irmãos, então ele chega e diz no versículo 8, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Sustente aí esse texto. Paulo para e diz, olha, ele foi visto também por mim. Eu estava na estrada lá de Damasco, a luz brilhou sobre mim, eu vi a glória do Senhor. Eu sou como um nascido fora de tempo, eu sou como um aborto, e eu vi a Jesus, eu vi a glória dele, ele falou comigo. Quanta humildade para Paulo dizer que ele era como um nascido fora de tempo. Alguns até acreditam que Paulo era feio, era um cara meio feioso, baixinho, um rosto meio feioso. Ele diz, eu sou como um aborto, eu vi Jesus, que glória. Ainda que queiram, como alguns também entendem, que era como uma crítica, para dizer, não, esse Paulo aí, ele não é um apóstolo. Será que ele viu mesmo Jesus? Então ele diz, não, eu assumo, eu sou como um aborto, vocês querem me tratar como se eu fosse um aborto? Então pronto, eu sou feioso, eu sou como um dos últimos, ou o último que via Jesus, eu sou como um aborto, não tem problema. Eu nasci como que fora de tempo, quase que eu não era então encontrado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele me achou, ele me alcançou, ele me pinçou. Versículo 9, Paulo diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus.
Paulo diz: de todos os apóstolos eu sou o menor. E tão pequeno, e pelo fato de eu ter perseguido a igreja de Deus, eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo. Apóstolo. Reverendo Maeli, um pastor muito querido, está atualmente, até onde eu lembro e sei, pastoreando a igreja presbiteriana de Palmares, figuraça, um homem de Deus, uma simplicidade, uma pessoa muito agradável. E ele conta que certa vez um seminarista, quando ele terminou o curso, e foi para o presbitério, foi ordenado, tudo, ele voltou, o seminarista cheio de si, e quando viu o pastor Maeli, disse: Reverendo Maeli, ele disse: pô, meu irmão, tudo bem? Ele disse, o seminarista, o senhor prefeito: nós agora somos colegas, eu agora sou reverendo como o senhor. E o pastor Maeli olhou para ele e fez: não esqueça que entre mim e você existem muitos livros, muitos anos de pastorado. O seminarista estava cheio de si, glorioso com o título. Não, Paulo estava dizendo: olha, eu sou o menor de todos os apóstolos, que mesmo nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Quanta humildade de Paulo, o menor dos apóstolos e indigno de ser chamado apóstolo. Mas Paulo não para aí. Se você abrir lá em 1 Timóteo capítulo 1, depois lá de Filipenses, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, Paulo está nesse parágrafo aí tratando sobre o seu chamado para o ministério, que coisa maravilhosa da transformação que Deus fez na vida de Paulo. E Paulo tem humildade a ponto, trabalhada por Deus no seu coração, para dizer aqui em 1 Timóteo 1, versículo 15: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E ele diz o que ele fez antes, lá no versículo 13: eu fui perseguidor, eu fui blasfemo, eu fui insolente, pedante. Em outro momento, como disse lá no livro de Atos, quando ele dá testemunho perante os reis e autoridades romanas, Paulo chega a dizer: eu levei pessoas a blasfemarem o nome de Cristo. Já pensou o que é isso? Tirar judeus, arrastá-los pelas ruas e então declarar a eles: neguem o nome de Cristo, blasfemem contra o nome de Cristo. Que coisa terrível. Paulo então confessa e diz de coração e de peito aberto: a palavra, sim, ela é fiel e digna de toda aceitação, e é esta palavra que diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele podia até ter parado aqui, mas ele diz: dos quais eu sou o principal. E ele diz depois por que ele se coloca assim, porque ele quer dizer exatamente que esta graça que operou no seu coração, essa graça segundo a vontade de Deus, pode transformar, salvar e transformar qualquer vida. Qualquer vida. Não há limites para o poder de Deus. Não há limite para o poder de Deus. É esse Paulo aqui, de tamanha humildade, a dizer: eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo, e eu sou o principal de todos os pecadores. Eu tenho consciência disso. É isso que Paulo está falando. Humildade. O que você vê quando me vê? Não só a humildade que houve em Cristo, e que Paulo então espelha e transmite esta humildade, mas as pessoas precisam ver em nós, e se queremos transmitir Jesus, não só humildade. As pessoas precisam ver serviço nas nossas vidas. Serviço. Não só humildade, mas serviço. Não vai adiantar de nada se eu e você formos humildes, mas se nós não servirmos. Se nós não servirmos. Se você puder voltar lá ao texto de 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo diz algo muito belo, e aí agora você pode entender que Paulo pode falar o que vai falar agora com muita humildade. É sinceridade, é verdade, mas é tudo isso pautado na humildade, no temor e tremor diante do Senhor. 1 Coríntios 15,
versículo 10. Paulo, depois de dizer que ele é o menor de todos os apóstolos, que foi como por um nascido fora de tempo que viu a Jesus, que é o menor de todos os apóstolos, que mesmo não era digno de ser chamado apóstolo, no versículo 9, Paulo chega e diz no versículo 10: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, do que todos os apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. É Paulo que trabalhou muito mais do que todos os outros apóstolos. E Paulo reconhece aqui a graça de Deus. Paulo diz: eu sou o menor de todos os apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, sim. Mas então ele diz: mas, olha, eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo, eu sou o menor de todos os apóstolos, não preciso ser chamado de apóstolo, mas eu tenho que dizer algo. E Paulo está aqui para testemunhar e dizer: pela graça de Deus eu sou o que sou, porque ele recebeu de Jesus o apostolado e o chamado para pregar o evangelho aos gentios. Então ele não estava desvalorizando isso, mas estava dizendo: o que eu sou pela graça de Deus, sou o que sou. E a graça, como nós sabemos, é favor que nós não merecemos. Nunca pense que graça, ore por mim. Se eu merecer essa graça, não vou orar por você. Graça não se merece. Graça é favor imerecido. Agora, de tanto a gente ficar com de fato, esse conceito correto de graça é favor imerecido, aí a gente não faz nada também. A gente cruza os braços. Puxa, nós recebemos de graça, sem merecer, de fato, e cruzamos os braços. Cruzamos os braços. Não, Paulo diz: eu trabalhei muito mais do que todos eles, do que todos os apóstolos. E Paulo então vai parar e diz: olha, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele não está tirando o corpo fora, não é falsa modéstia, não é dizer: eu trabalhei muito mais do que todos os apóstolos. A graça de Deus me usou, eu não deixei essa graça vã. Paulo foi usado por Deus para abrir tantas igrejas. Paulo escreveu tantas epístolas maravilhosas como nós conhecemos e as temos. Paulo foi usado por Deus para então transformar e ser instrumento de Deus para a transformação de vidas e famílias. Isto é uma grande bênção do Senhor. O pastor Jeremias Pereira contou que certa vez fez uma loucura, levou os filhos para um restaurante muito caro em Belo Horizonte, eles moram lá. E ele disse: você sabe como é pastor, né? O pastor tem que economizar como todo trabalhador. E ele disse: naquele dia eu tinha me preparado com a esposa, a gente conversou, e ele disse: eu quero fazer um negócio bom para os nossos filhos. Tem tanta gente que já foi lá naquele restaurante, a gente nunca foi. Tanta gente da igreja, a gente nunca foi. Ele disse: eu não tenho bom dinheiro. Ele disse: vamos lá. E levou os filhos, e tinha filho criança, adolescente, jovem. E ele disse, quando foi sair de casa, disse: olha, nós vamos para um bom restaurante hoje à noite e tal. Os meninos ficaram: que seria um bom restaurante? Nós nunca fomos e tal. Chegou lá, sentou à mesa. Antes de fazer o pedido, ele disse: peçam o que vocês quiserem. Os filhos arregalaram os olhos, acostumados àquela coisa muito bem comedida. Ele disse: como, papai? Ele disse: peçam o que vocês quiserem. Cada um pode pedir um prato. Ele disse: aqui é assim, aqui não tem prato para dividir, cada um pede o seu prato. Qualquer prato, qualquer prato, pode escolher. Pediram os pratos, comeram. E aí o pai disse: sobremesa livre. O outro filho disse: como? Ele disse: sobremesa livre, podem escolher. Qualquer coisa? Disse: qualquer coisa. Liberou sobremesa. E um deles, no final da sobremesa, ainda pediu um picolé. Chupou o picolé. Ele chamou o garçom e disse: a conta. Veio a conta. Entregou lá a conta. O pastor Jeremias disse que quando abriu, veio um impacto.
era cobrado só o picolé. O pastor Gemini disse, olhou para o garçom e fez: a conta, onde é que está? Ele disse: está aí, senhor. Ele disse: não, aqui o senhor colocou o picolé. Ele disse: eu quero a conta toda, eu quero fechar. Ele disse: pois é isso, senhor. E o pastor disse: desculpa, eu não estou entendendo, nós consumimos tudo aqui. Ele disse: senhor, tem um senhor aqui no restaurante, e quando ele viu que o senhor entrou, ele chamou o gerente e disse: aquela mesa é minha, quem vai pagar a conta daquela mesa sou eu. E disse para o gerente: aquele pastor, ele não sabe o quanto ele abençoou a minha vida e a minha família. A conta é minha. O picolé está aí porque ele pensou que o senhor tinha terminado tudo depois da sobremesa de tudo. E depois de passado um bom tempo foi que o seu filho pediu o picolé. Por isso que o picolé veio por fora. O senhor vai pagar somente o picolé. Que coisa boa quando nós podemos servir sem interesses. Paulo serviu a tantas igrejas, abriu tantas igrejas, tantas epístolas, tantas vidas, tantas famílias transformadas. O livro de Atos vai terminar com Paulo numa prisão domiciliar, pregando em casa e acorrentado a um soldado. E para isso, então, quem queria esse tipo de prisão tinha que pagar ao Império Romano, porque senão ia para as masmorras. E como ele era um cidadão romano e conhecia bem a lei, ele sabia que tinha esse direito se ele pagasse. Então ele pagava o aluguel da casa, pagava ao império para poder ter um soldado acorrentado a ele. E imagina um soldado o tempo todo, porque ele, numa prisão domiciliar, tinha o direito de receber judeus. E então o soldadão estava ali amarrado a ele pregando para os judeus, falando sobre Jesus, e o soldadão ouvindo a mensagem do Evangelho. À medida que trocava o turno, e os militares aqui sabem disso, à medida que ia trocando o turno, imagine um soldado acorrentado a Paulo. Cada soldado ia ouvindo a mensagem do Evangelho. Não tinha como. O soldado não podia mandar ele se calar, porque ele era um cidadão romano que estava num domicílio que ele estava pagando aluguel. O soldado não podia mandar ele se calar. E Paulo estava pregando o Evangelho para os judeus e o soldadão ali ouvindo, um atrás do outro. Por isso que a Bíblia chega até a dizer: os da casa de César te saúdam. Paulo diz, porque já tinha cristãos que estavam cuidando da segurança de César, próximos ao imperador, que já haviam crido no Evangelho. Como o Evangelho se espalhou? 1 Coríntios 9, 23, Paulo diz: tudo faço, isso é serviço, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Paulo ia até o limite. Se fez Paulo como se não tivesse lei, como um gentio, para ganhar os gentios. Se fez como alguém que está preso à lei, para ganhar os que estão presos como os judeus à lei. Se fez como um pagão sem lei, para alcançar os que viviam sem lei. Se fez fraco para com os fracos, forte para com os fortes, para por todos os meios, como diz Paulo, salvar alguns. Isso talvez quebre um pouquinho do nosso orgulho. Ele está querendo que eu agrade ele ou ela. Não, meu irmão, você ainda está no limite, agrada. Você pode agradar, agrada. Não, mas não é agradando que vai levar a Deus. Olha o que Paulo disse, nós temos que aprender isso. Você chega na Semana Santa, esbanja conhecimento da Bíblia e você sabe que não é pecado comer carne, e você marca um churrasco na quinta ou sexta-feira, como é chamada, santa, e você ainda afronta. Você ainda afronta. Você não tem amor e respeito para com a religiosidade dos outros. Aí você choca, você briga, você faz confusão. Sai dessa. Como Jesus agiu com as pessoas. Que amor tremendo. De entender que não é pela força, que não é brigando que você vai alcançar o coração do outro. E como Paulo agiu. Até o limite, eu vou fazer tudo que não for pecado. Qual é o problema aqui da comida? É o que? Você não come carne nesse dia? Não tem problema. Tem peixe? Eu como peixe. Não tem, é queijo com presunto, é só o queijo, só o queijo. Tem nada para comer, a gente jejuma uma hora, se abraça e se ama. Para Paulo dizia: eu aqui não quero ser empecilho, eu não quero servir.
Eu não quero ser empecilho para que a mensagem do Evangelho alcance. Eu não quero ser pedra de tropeço. Então vejam bem, o que você vê quando me vê? Como é que nós podemos transmitir Jesus? As pessoas precisam ver em nós humildade. As pessoas precisam ver em nós, como havia em Paulo, serviço. Dedicar as nossas vidas. Ver como estamos fazendo as coisas e como estamos vivendo. Mas em terceiro e último lugar, a palavra de Deus nos diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 e 15. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. Paulo nos mostra algo que nós precisamos transmitir para que as pessoas vejam Jesus em nós. 2 Coríntios 5, 14 e 15 diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele, Jesus, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo nos dá, irmãos, uma grande lição. O que você vê quando me vê? O que é que o mundo vê através das nossas vidas? Primeiro, o mundo vê humildade, se não precisa ver. O mundo vê serviço a Cristo, que nos leva a servir ao próximo, como cantamos. Se não vê, precisa ver. Mas Paulo nos desafia e Paulo nos lembra que nós precisamos transmitir algo tremendo e maravilhoso. E que é a força, que é o óleo, que faz com que as engrenagens possam se encaixar e funcionar de forma perfeita também no corpo de Cristo, que é o amor. Paulo diz, o amor de Cristo. Ele não está falando de um amor de filósofos, um amor platônico, ou o que quer que seja, não. Paulo está sendo bem específico. O amor de Cristo, Filho de Deus, o amor de Cristo, ungido de Deus, o amor de Cristo, Messias, o Salvador, o nosso Senhor. Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange, julgando, considerando nós. Por quê? Por que nos constrange? Um morreu por todos, logo todos morreram. No que ele morreu por nós, nós precisamos mortificar a cada dia o nosso ego, o nosso ser. Todos morreram. E quando todos morrem em Cristo, quando todos somos encontrados crucificados em Cristo, agora Ele nos ressuscita para uma nova vida. Como diz o mesmo Paulo, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. É em Cristo que a minha vida e a sua, elas são transformadas. As nossas vidas são transformadas. Foi em Cristo que a vida do apóstolo Paulo foi transformada. Paulo diz então, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E então Paulo continua e diz que ele, Jesus, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Ele morreu não para eu e você ficarmos vivendo como a gente acha que é melhor, dando rumo à nossa vida, tomando as nossas decisões sem considerá-lo, uma vez que nós dizemos que Ele é o nosso Senhor e Salvador. O que é que isso significa? E Paulo então diz, Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo está dizendo, Ele morreu e ressuscitou para transformar as nossas vidas. Então nós precisamos julgar isso, precisamos considerar isso, nós precisamos valorizar e levar em conta isso. A minha e a sua vida precisam transmitir a transformação de Cristo no nosso viver. Nós não somos iguais ao mundo. Nós estamos no mundo, nós vivemos no mundo, mas nós vivemos para a glória de Deus. Precisamos lembrar disso. Nós continuamos no mundo, como Jesus disse, orando ao Pai: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles vão continuar no mundo, Pai. Eu vou subir, eu vou estar na tua glória, eu vou voltar à minha glória, mas eles vão continuar. E eles precisam transmitir este amor.
E não estou falando aqui de amor conivente, não estou falando aqui de amor que a palavra de Deus condena, e nós estamos com uma sociedade profundamente perdida, porque perdeu os valores da palavra de Deus. A coisa está grave em todos os sentidos, e a nossa nação tem passado por isso. E só para lhe dar uma ideia dos absurdos, mas às vezes conversando em alguns círculos e conversando com algumas pessoas, de certa forma com muito respeito, carinho, atenção, eu digo, a gente precisa pensar. Há uma prática no sul do nosso país que foi levantada por um político e dizendo o seguinte, que isso não pode ser condenado, que é o sexo com animais, porque isso foi prática há décadas e décadas e décadas atrás no nosso país, no sul do país. E então o político começou a defender e dizer, isso faz parte da cultura, isso não pode ser tocado. E vejam bem, então alguém chega e diz, não, isso está errado. E então há toda uma confusão, há várias questões aí sendo colocadas, existem várias questões sendo colocadas. E então muitas vezes eu paro e digo assim, vem cá, você está tão estressado com isso? Veja bem, por que não? Qual é o problema? O seu pai faz, peraí, você é cristão, você está defendendo isso? Não, não estou defendendo. Eu estou ajudando você a pensar as outras questões. Não é só a questão da prática do sexo com o animal. Você vai condenar essa prática baseada em quê? É a Bíblia. É a Bíblia que condena. É a palavra de Deus que condena. Então na hora que você para e diz, não, a palavra de Deus condena, está errado. Ah, então a palavra de Deus, então precisa ser autoridade, sim, sem dúvida alguma. Agora, aí você chega na base correta. Mas se for por filósofos, por ideias, por cultura, por N questões, muita coisa vai ser aprovada que a palavra de Deus não concorda. Então veja, não é um amor qualquer, não é um amor de qualquer jeito, não é toda forma de amor vale amar, então porque senão aí pessoas estarão dizendo, não, essa é uma prática de amor entre o ser humano e animais. Na concepção de alguns pode ser, na concepção, não que a palavra de Deus fala. Quando a palavra de Deus deixa de ser absoluto, então todas as coisas terminam valendo. Como muito de práticas que temos hoje, valiam na época da igreja apostólica e do apóstolo Paulo. O amor estava totalmente deturpado, e você sabe disso, não precisa nem da Bíblia. Olhe a história da humanidade, olhe a história dos Césares, olhe a história do Império Romano. E muitos filósofos, sociólogos apontam e dizem, a degradação moral arruinou o Império. Não estão nem tratando de questão espiritual, não, há degradação moral do Império Romano. Então não é um amor de qualquer forma, não, mas segundo o que a palavra de Deus nos fala. E é por isso que, então, Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. Paulo tratou de assuntos severos e difíceis, mas o amor do Senhor Jesus fluía. Paulo foi duro quando precisava ser duro. Paulo foi duro quando precisava ser duro. No começo do ministério, eu lembro que um presbítero chegou e disse assim, pastor, o senhor tem que ser mais duro, pastor. Eu disse, mais duro? Eu disse, não, mas ele sabe, às vezes para a necessidade eu sou duro. Eu disse, não, pastor, é porque o senhor vai com a vara, e quando vai meter a vara, e quando toca, aí tem uma esponjinha lá no lado, lá no fim, aí alivia. Eu digo, o irmão quer vara, é? Então é para ser duro, não é? Mas muitas vezes é isso. Quando pastores aí fora são duros, e são rudes, e ignorantes, aí você respeita. Acontecia isso com Paulo. As pessoas desprezavam Paulo. A palavra dele é desprezível, está lá em 2 Coríntios. A presença dele é forte, mas a palavra, as cartas são desprezíveis. São desprezíveis. Que tristeza. Paulo era duro quando precisava ser duro. O amor fluía até mesmo nesses momentos. Na sua dedicação às igrejas e à expansão do Evangelho, o amor de Jesus fluía através do apóstolo Paulo. Na sua abnegação, dedicação às pessoas, o amor fluía através da vida de Paulo. Paulo chega a dizer, fiz-me tudo para com todos,
para por todos os modos salvar alguns. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os modos salvar alguns. Na sua longanimidade, paciência, o amor de Cristo fluía através de Paulo. Paulo teve muita paciência para lidar com a igreja de Corinto, tantos problemas, tantos pecados, tantas dificuldades. Paulo teve muita paciência para lidar com a igreja de Corinto e com algumas outras igrejas. No seu apostolado aos gentios, Paulo teve que repreender a Pedro na frente de todos. Mesmo assim, o amor de Cristo fluía através de Paulo. Isso está lá em Gálatas, capítulo 2. Paulo teve que repreender, depois você pode ler com calma. Paulo teve que repreender a Pedro, porque enquanto estavam os gentios, Paulo, Pedro estava perto dos gentios, convivendo com eles. Quando chegaram os judeus para se reunir com esses gentios da Galácia, lá de Gálatas, Pedro então, os judeus estão chegando, eu não quero ser visto junto com os gentios. Paulo repreendeu, porque judeu não andava com gentio. Mas aqui não era o judaísmo, aqui era o cristianismo, era a igreja de Jesus. E na igreja de Jesus, judeus e gentios perdem então essa nomenclatura, são todos cristãos, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Era para Pedro continuar convivendo ali com os gentios, não era para se afastar deles, porque os judeus chegaram. Paulo então chegou a repreender a Pedro e o fez com amor. Pense no que a palavra de Deus nos fala, o que o mundo pode ver em nós. O que o mundo pode ver em nós, o que você vê quando me vê, o que as pessoas veem quando olham para você. Será que o mundo vê humildade? Será que o mundo vê serviço? Será que o mundo vê amor? Nós precisamos pelo menos disso. Há muitas outras questões. Tratamos disso no acampamento, em cada pregação, cada dia tratamos de um assunto desse. Nós podemos olhar para o apóstolo Paulo e agradecer a Deus pela vida dele, pela bênção que ele foi. Mas perceba que graça maravilhosa em transformar o coração de Paulo, para que ele possa ser um exemplo hoje para as nossas vidas, de humildade, de serviço e de amor. Nesta semana Deus chamou para si um grande homem dele. Diz a história que um professor de escola dominical de uma igreja na cidade de Boston, nos Estados Unidos, no século passado, conduzia um vendedor de calçados a Cristo. O nome do professor talvez você nunca ouviu, Kimball. O nome do vendedor de calçados convertido a Jesus talvez você tenha ouvido, Dwight Moody. Moody tornou-se evangelista e exerceu grande influência na vida de um jovem pregador chamado Frederick Meyer. Meyer começou a pregar nas faculdades norte-americanas e durante suas pregações, Wilbur Chapman foi convertido a Cristo. Chapman passou a trabalhar com a Associação Cristã de Jovens e organizou a ida de um ex-jogador de beisebol muito conhecido, famoso, chamado Bill Sunday, e então o convidou para ir a Charlotte, na Carolina do Norte, para realizar uma campanha evangelística. Um grupo de líderes comunitários de Charlotte entusiasmou-se de tal maneira que planejou outra campanha evangelística, convidando desta vez Mordecai Ham para pregar na cidade. Durante essa campanha, um jovem chamado William Graham entregou sua vida a Cristo. Passou a ser chamado de Billy Graham. É considerado o evangelista do século, tendo levado centenas de milhares de pessoas a Jesus em todo o mundo. Será que o professor de escola dominical de Boston imaginava qual seria o resultado de sua conversa com um vendedor de calçados? Cada vez que você fala do amor de Jesus e vive para a glória dele, e fala deste amor para alguém, você pode estar iniciando um processo maravilhoso que alcançará milhares de pessoas com o passar do tempo. Ide e fazer discípulos. Billy Graham levou o evangelho a muitas pessoas. Deus usou na pregação da palavra para a conversão de muitas pessoas. Não sou eu e você que vamos julgar Billy Graham.
E louvado seja o Senhor por isso. Eu me sentiria envergonhado, totalmente indigno. Em relação a algumas coisas, eu diria: Senhor, eu sou um pagão perto de um homem desses. Esse homem nunca teve um escândalo sexual na sua vida. Tantos anos, 99 anos. Esse homem nunca teve um escândalo financeiro. E só esses dois pontos já são pontos gritantes de tantos teleevangelistas norte-americanos. Um homem que procurou honrar a Deus e servir ao Senhor. Severo, duro com a sua associação, mas tinha um propósito: pregar o Evangelho, tornar Jesus conhecido pelo mundo. Certa feita, diz a história que ele foi até Mary Moore e foi levar uma Bíblia para ela. E a resposta dela foi: volte com a sua Bíblia e com o seu Jesus. Eu não preciso deles. Semanas depois ela estava morta. Volte com a sua Bíblia e com o seu Jesus. Eu não preciso deles. Que coisa triste. Mas ele não deixou, não baixou a cabeça, não deixou de fazer discípulos, não deixou de pregar o Evangelho, de falar do Senhor Jesus Cristo. O que você vê quando me vê? O que é que as pessoas podem ver quando ouviam a Billy Graham pregar o Evangelho? A forma como ele vivia o Evangelho e a forma como nós vivemos o Evangelho. Eu e você, nós temos o desafio de transmitir o Senhor Jesus Cristo pela humildade, pelo serviço e pelo amor. Se pelo menos fizermos isso, já será o início de uma grande transformação e de uma grande revolução a partir da igreja onde nós frequentamos, a partir de onde nós moramos, do contexto onde vivemos. Que Deus, pois, nos abençoe. A Ele, pois, seja toda honra, toda glória e todo louvor. Amém.